E agora vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, que está causando já grande polêmica. Parlamentares tentam se acertar para transformar num único texto as 5 propostas que estão lá de reforma tributária. De Brasília, Ricardo Viula. O parecer da PEC da reforma tributária em andamento na Câmara pode ser apresentado em outubro pelo relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O plano faz parte do calendário definido nesta terça-feira pela Comissão Especial da Câmara, que discute um dos projetos existentes de simplificação de impostos. No conteúdo do primeiro dia de debates da Comissão Especial da Reforma Tributária já provou que os questionamentos à PEC não virão apenas dos oposicionistas. Da esquerda à direita, a crítica em comum é que a proposta da Câmara não resolve a principal falha do sistema tributário brasileiro: cobrar menos de quem ganha mais. Foi o que alertou, por exemplo, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, quem presidiu a comissão especial da reforma da Previdência na Câmara. Cria um imposto sobre bens e serviços para quase todo mundo, porque sistema bancário não é nem bem nem serviço. Então só deixa banco de fora das novas regras. Além do texto da Câmara, o Senado tem uma reforma tributária para chamar de sua. Governo federal e estados também preparam os próprios pacotes de mudanças nos tributos. Como se já não houvesse propostas o bastante, uma quinta PEC vai ser lançada nesta quarta-feira pela Frente Parlamentar, com deputados e senadores em defesa de uma menor carga tributária. Agora, um problema muito polêmico, aí nós já abordamos isso, né, Thaís, Rafael e Pedro, é o das deduções. De educação já é um assinte, né, o pouco que o contribuinte pode deduzir. E eu vou bater mais uma vez na tecla. E o empregador doméstico, hein? Que evita que esse número de 12 milhões e 800 mil desempregados não suba mais. Ele vai ser reconhecido, ele vai poder ter os mesmos direitos de empregadores comuns, ele vai poder deduzir do imposto de renda o que ele paga de salário e de encargos de previdência e trabalhistas? Olha, é justiça que nós esperamos que seja feita numa reforma tributária. Agora, como já dissemos também aqui várias vezes, cada um tem uma reforma na cabeça. O governo tem uma e o contribuinte tem outra. Agora, que pelo menos se diminuam as injustiças que ainda estão no bojo dessa legislação tributária brasileira. A maior delas, Paulo, é a tributação do consumo como é feita no Brasil. É extremamente regressivo, porque o pobre vai pagar o mesmo imposto no caderno que o mais rico. E, historicamente, o mais rico no Brasil sempre paga menos imposto de renda, do patrimônio, de qualquer coisa, até porque ele tem mais mecanismos para legalmente pagar menos imposto. Então, eu acho que essa é a que tem que ser a principal preocupação da mudança do sistema tributário no Brasil. E, de novo, a gente vai ter que escolher quem vai perder, né? Ninguém vai ganhar no curto prazo, vai todo mundo perder no curto prazo. Talvez o pobre, que vai estar distante dessa discussão, é que acabe sendo mais beneficiado num prazo menor. Mas, de saída, vai ter que todo mundo se adaptar. Pois é, quando se discute reforma tributária, aliás, a gente vem dizendo isso aqui, né, desde o começo do ano. A reforma tributária é impossível de ser feita no sentido de atender o interesse do cidadão, do contribuinte, do pagador de impostos, né, de todos nós que sustentamos essa bagaça chamada Brasil, porque estados, municípios e União, eles não abrem mão de receita, não tem jeito, eles não farão isso. Até porque é dessa receita que depende a sustentação da máquina que os alimenta, a máquina que é corrupta, a máquina que gera e garante privilégios para todos eles. Como é que o governador do Distrito Federal vai abrir mão de receita tributária se para cada R$1 que o Distrito Federal arrecada, 82 centavos vão para o bolso dos funcionários públicos? Como é que faz? Vai reduzir imposto e vai fazer o quê com isso? Com o custo servidor público. E esse drama aqui no Distrito Federal ocorre numa unidade da federação que tem uma moleza que nenhuma outra tem, nenhum outro estado tem, que são as transferências obrigatórias da União do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. É muita grana, metade da receita do governo do Distrito Federal vem desse fundo. Né? A outra metade é de receita tributária. Os estados só vivem de receita tributária. E eles vivem no sufoco, e municípios também,
um sufoco terrível para conseguir pagar a própria folha. Como é que eles vão? Eles não têm como reduzir a receita tributária. Então eles não abrem mão. Aí os estados e municípios não podem abrir mão ou não querem, a União tampouco. E aí o cidadão, quando se fala em reforma tributária no Brasil, quando se discute isso, o único risco que existe mesmo é o de passarmos a pagar ainda mais impostos, né? Redução, impossível. É verdade. E você falou aí de municípios, mas é querer demais, viu, Cláudio? Numa reforma política séria, se pensaria na redução de municípios. Quantos desses 5 mil e tantos municípios têm realmente condições de se sustentar pelas suas próprias forças? Pouquíssimos. Você daria um corte aí de metade desses municípios. Mas vai dizer isso para políticos. E câmaras municipais? Câmaras municipais, assessores, não é? É uma discussão absolutamente... Se a gente fosse levar isso a sério, não é? Era para cortar pela metade. Tem cabimento, Minas Gerais tem mais de 800 municípios, por exemplo, né? É verdade, porque a gente sabe como o político age nessa hora, né? Ele quer puxar para si. O próprio estado de Tocantins é o quê? Né? Foi um desejo familiar, a família Siqueira Campos. Surgiu um estado na região central do Brasil. É uma situação muito ruim, né? Muitos pequenos distritos que não têm a menor condição de se manter foram transformados em municípios e, como o Rafael lembra, com toda a estrutura daí decorrente, né? Prefeito, Câmara Municipal, vereadores, cada um com seus assessores, chefe de gabinete, etc. Tem um procurador-geral, tem também enfim, toda a estrutura que o secretário de saúde, o secretário de educação, o secretário... E aí, assim, é um gigantismo da estrutura administrativa que fica insuportável para o município. Se isso é insuportável para municípios maiores, você imagina para esses que estão deixando a condição de distrito para virar município, né? Essa reorganização no Brasil acho muito difícil de acontecer, a não ser numa situação de ruptura, de revolução, de golpe, sei lá, mas do ponto de vista, se isso for decidido democraticamente, não há o menor perigo de se desfazer dessa estrutura anacrônica que nós temos.